Eu começo dividindo a minha trajetória com uma pergunta, e vocês fiquem à vontade para responder em voz alta ou na cabeça de vocês. A pergunta é a seguinte: me diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Quando eu escrevi essa frase, quando eu fiz esse questionamento, eu lembro que eu estava com o meu sonho dormindo na gaveta. Era quase, só faltava um carimbo de arquivado assim. Nessa fase eu estava vivendo o plano B do meu pai. Meu pai gostaria de ter sido cantor, mas ele foi pelo rumo da vida, ele virou advogado, e eu estava seguindo esse plano B dele. Então, se eu tivesse que definir essa fase da minha vida, era como se eu estivesse usando um sapato apertado, que me emprestando um futuro que não me cabia, para seguir os passos de quem não chegou aonde gostaria. Olha que ciclos de frustrações que eu estava aceitando chamar de vida. Então, o meu pai, como eu disse, a essência dele era a música. E o meu pai tem uma história meio de novela assim. Ele estava com a mala pronta já, a passagem comprada para se mudar para o Rio de Janeiro, de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, e uma semana antes de ele fazer essa mudança, um tio faleceu, o tio que hospedaria na cidade de Rio de Janeiro faleceu, e ele perguntou para uma pessoa pela qual ele tinha muita consideração, ele perguntou: será que sem ter essa pessoa para me acolher, me dar esse suporte lá no Rio de Janeiro, será que vale a pena eu largar tudo e me mudar? E ele ouviu que não, porque ele não era bom o bastante. E aquele julgamento deu um ponto final no sonho do meu pai, e ele abraçou aquele julgamento como verdade, por não perceber que o julgamento não é real, é a realidade de quem julgou. E por muito tempo ele ficou com esse sonho engasgado na garganta, até perceber que ele se tratava muito mais de cuidado do que invalidação. E a minha sorte foi que meu pai não me passou que um sonho é um bastão de frustrações hereditárias. Não, ele me deu total apoio para que eu seguisse o meu sonho. Ele teve essa grandeza de oferecer o que ele não teve. Isso é lindo, né? A gente ofereceu o que não teve. E aí, o meu sonho era muito parecido com o do meu pai. Eu gostaria de me mudar para o Rio de Janeiro e viver da escrita. Eu tinha a utopia de lançar livros de poesia, de chegar nas pessoas, ter minhas letras musicadas. E aí eu percebi que, por mais parecidos que sejam os caminhos, cada um tem que fazer o seu. E aí muitas vezes a gente fica só no que a gente não quer, o que a gente não gosta. A primeira mudança de percepção que eu trago para vocês é a seguinte: é preciso parar de ir contra o que não quer, para ir a favor do que sempre quis. Parece redundância, né? Mas a gente perde muito tempo, a gente perde um tempo enorme indo contra, dizendo que isso eu não gosto, isso eu não quero. Ok, mas o que você quer de fato? Isso muda tudo, parar de ir contra o que não quer, para ir a favor do que sempre quis. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz essa mudança, e lá no Rio ainda eu perdi um bom tempo, perdi muito tempo esperando a hora certa, essa é a verdade, achando que não estava pronto, que não era o momento de lançar meu livro. Aí a minha mãe me deu um livro. Minha mãe é uma leitora voraz, assim, ela que me traz várias referências literárias, e ela me deu um livro chamado Clarissa, do Érico Veríssimo. Alguém já leu? Clarissa, do Érico Veríssimo. Tem alguma Clarissa por causa desse livro aqui? Sempre tem, né? É lindo o nome mesmo. Só que esse livro é um livro suave, que vai bem até chegar num personagem chamado Amaro, e nesse trecho ele fala assim: o Amaro era um cara que tinha muitos projetos, um tumulto de sinfonias, invenções, melodias, poemas, mas entre o sonho e a realização havia um abismo que era preciso vencer com um pulo que ele nunca deu. Eu me vi naquele cara cheio de sonhos, projetos, sinfonias, melodias, poemas, mas já com uma desculpa pronta no bolso, como se eu não merecesse o que eu sempre quis. Quantas vezes a gente se sabota, né? A gente acha que não merece ou que não está pronto e acaba não dando esse pulo e morre com o sonho engasgado na garganta. Eu era esse cara, e quando eu li esse trecho eu falei: não, eu tenho que dar meu pulo, eu não posso morrer com esse sonho entalado na garganta. E aí, a partir desse impulso, livros mudam vida, eu garanto isso. Desse primeiro impulso eu lancei meu primeiro livro, chamado Zé Ninguém, e foi justamente uma história muito legal assim, que eu paguei para lançar esse livro. Consegui uma editora disposta a lançar, mas eu teria que pagar as primeiras edições. Eu acho importante falar isso, né? Porque as pessoas perguntavam: mas nenhuma editora confia, por que você vai pagar? Eu falei: porque eu confio, ou seja, eu assumi a responsabilidade do meu sonho.
Eu sempre digo, depois do medo, os ventos sopram a favor, né? Esse livro me trouxe tantas alegrias. Por exemplo, quem fez o prefácio foi o Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico. Então eu consegui fechar um ciclo que eu jamais teria conseguido se tivesse sido barrado pelo medo, né? E é importante falar que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei na casa de um casal de amigos, que eu acho que era, eu ia falar do tamanho desse palco, o apartamento, mas não, o apartamento era do tamanho dessa tela aqui, assim, ó. Era simplesmente, chegou, acabou o apartamento, já era um cubículo assim, que tinha um sofá no meio, que era o meu sofá. O sofá que não era meu, mas representava a minha casa naquele momento, representava meu sonho. Eu lembro até hoje que eles acordavam, tipo, puta, esse cara não vai embora, né? Era uma semana, passou 15 dias, um mês, eles passavam por mim assim, olhavam com aquela cara de, puta, não vai embora. Mas enfim, foi uma prova de amizade, e aquele sofá representava para mim que eu tinha conseguido dar aquele pulo, eu me sentia muito mais realizado do que se eu tivesse construído um império em cima do medo, ou entrado em portas abertas. Aquele sofá representava a minha sinceridade. No momento em que eu já não tinha mais nada, não correspondia à expectativa de ninguém, foi quando eu me senti mais livre, e dei o primeiro passo em rumo dessa busca da felicidade. Eu lembro que eu reaprendi a sorrir, nesse momento em que eu não tinha nada. E aí, eu volto para a pergunta para vocês, me diz o que é pior, desistir do que quer, ou se contentar com o que nunca quis? Quem acha que é desistir do que quer? Levanta a mão, por gentileza. Quem acha que o pior é se contentar com o que nunca quis? A maioria. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: até quando a gente vai se contentar somente com as opções que nos dão? Por que a gente vai escolher entre o ruim e o pior? A resposta dessa pergunta é escolher nenhuma das opções. E se a nossa escolha fosse criar a nossa própria alternativa? Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.